Lembra da história dos cigarros eletrônicos? A gente vem falando bastante sobre isso. Por quê? Hoje, essa modinha pode ser legal. Daqui a alguns anos, o perigo pode ser muito grande. E não é o Parra que está falando. Entrevistei, antes de sair de férias, a doutora Thaís, pneumologista. Ela falou o seguinte: os prejuízos não são só a longo prazo, já tem gente sofrendo com os efeitos do cigarro eletrônico. Entrevistei ontem o doutor Icanor Ribeiro, uma sumidade na saúde em Londrina. Ele falou, vai ter problema, já estão tendo problema. Molecada não tem noção do prejuízo que isso traz para a saúde. Por que nós estamos falando sobre isso? O Ministério Público emitiu uma recomendação. O Ministério Público não tem o poder de mandar. Eles emitem uma recomendação e dão um prazo para vocês se adaptarem. Caso não se adaptem, eles podem entrar com uma ação judicial de improbidade, de não cumprir aquilo que foi recomendado. Eles entraram com essa recomendação para que o município, Núcleo Regional de Educação e as forças de segurança façam a fiscalização da venda do cigarro eletrônico, porque isso aumentou demais. A gente tem mostrado aqui as apreensões que são feitas, eles pegam um carregamento fechado disso aqui. E ontem nós trouxemos também aqui a posição da guarda. A guarda falou, não fomos notificados, nem a Polícia Militar. O Wesley Lemos vai atualizar para a gente as duas situações, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal. Começando pela Guarda, qual que é a posição da Guarda com relação a essa fiscalização que pode haver aqui na cidade, hein, Wesley? Pois é, Parra, essa recomendação então foi encaminhada, para os órgãos de segurança, também para a Prefeitura de Londrina. E lembrando que é muito comum encontrar nas ruas, principalmente em festas, pessoas consumindo então, fumando esse cigarro eletrônico, principalmente os mais jovens. Tem até um cheiro ali que muitas vezes é um cheiro agradável, mas por trás dessa fumaça, um dano à saúde muito grande. Então a promotora de proteção à saúde pública de Londrina, a Suzana de Lacerda, encaminhou então essa recomendação aos órgãos de segurança e também à prefeitura para fiscalizar essa situação. Afinal, o cigarro eletrônico, por mais que nós vemos aí em vários locais de Londrina, é proibido há mais de 10 anos. Inclusive, a Receita Federal já apreendeu diversos materiais como esses cigarros eletrônicos aqui na nossa região. E o Pedro Ramos, o secretário de Defesa Social de Londrina, que é o comandante ali da Guarda Municipal, falou sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo e depois a gente vai trazer também o posicionamento da Polícia Militar. Vamos ouvi-lo. Os crimes que estiverem eventualmente sendo cometidos, como contrabando, descaminho, que é uma outra realidade do município, o uso e tráfico de drogas, e não interessa se o uso ou tráfico de droga é feito por um bacana da sociedade ou por uma situação de rua. Trata-se de um crime e, portanto, a competência de combater isso não é da Guarda Municipal, é na sua origem. A gente colabora e atua conforme a própria lei, mas é dentro da nossa esfera de atribuição. O que a gente tem percebido por dar resultado, por apresentar resultado positivo, todo e qualquer problema da cidade, de alguma forma, é atribuído para a guarda. E a gente tem que defender isso sob pena de comprometer o bom serviço que a gente vem prestando na área que é de competência do município. A gente tem que lembrar que nós vivemos num estado de um princípio federativo. Existe competência dos órgãos federais na área de segurança pública, existe competência dos órgãos estaduais na área de segurança pública, e a gente não pode confundir isso e jogar nas costas do município, que não recebe retorno financeiro para poder fazer segurança pública. Quem está no contexto de segurança pública é o Estado Federado e a União. O município faz segurança pública dentro da sua competência. Se amanhã ou depois o legislador mudar, nós vamos fazer aquilo que a legislação determinar. Essa, então, a fala do secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos. Ele é o responsável pelo trabalho da Guarda Municipal. A Polícia Militar também recebeu essa recomendação por parte do Ministério Público e, por isso, nós convidamos o comandante do 5º Batalhão, Tenente Coronel Nelson Villa, que gentilmente nos atende. Coronel, minha primeira pergunta, como vocês receberam, então, essa recomendação? Devem ser realizadas operações nos próximos dias? Uma boa tarde. Entendemos que o Ministério Público, ao adotar tal procedimento, foi bastante razoável, delimitou muito claramente em sua recomendação, da qual tivemos conhecimento na íntegra ainda no início da tarde de ontem,
portanto já temos ciência do seu teor. Ela delimita exatamente quais são as atribuições e os encargos de cada órgão e solicita, e parece-me que isso é de interesse público de fato, que sejam realizadas ações integradas, né? Então, nós já fazemos ações integradas de fiscalização urbana, as AIFO. Essas AIFO, elas têm por objetivo fazer a fiscalização de todos os segmentos, né, que devem ser fiscalizados. Saúde, né, vigilância sanitária, segurança da edificação, alvará e tudo mais. E nesse contexto, a Força-Tarefa ela existe justamente para que ela possa ser o mais abrangente possível. Tem a participação do Corpo de Bombeiro, por exemplo. Então, tão logo recebemos a recomendação e entendendo que o Ministério Público observou exatamente a atribuição da Polícia Militar no sentido de que dê sustentação para que os órgãos demais possam fazer a fiscalização, já despachamos para o setor competente para que seja feito planejamento, para que ainda nesse final de semana seja realizada a AIFO com o objetivo de fazer a fiscalização. A Polícia Militar, portanto, nada mais vai fazer do que continuar realizando as AIFO, só que dessa vez ampliando o foco delas para esse que é um problema de saúde pública, com o qual tanto a Polícia Militar quanto todos os demais órgãos e o Ministério Público estão preocupados. Com esse foco nos cigarros eletrônicos, como que funcionam as penalidades, né, Vila? Não fica a cargo da Polícia Militar, é a cargo dos órgãos públicos. Como que funciona esse cenário para vocês? Depende, né? Existem lá as recomendações, as orientações e as sanções de caráter administrativo que são aplicadas pelos órgãos da administração municipal, algumas vezes até federal. No entanto, a Polícia Militar, ela se encarrega de tomar medidas mais cogentes, mais incisivas no caso da incidência em crime. Então, por exemplo, a venda não só do cigarro eletrônico, mas de qualquer produto que venha a causar dependência, como por exemplo o cigarro a um adolescente, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, considerado crime. Flagrado uma pessoa em situação assim, a pessoa que fez a comercialização vai ser conduzida. Já fizemos isso, inclusive, num estabelecimento comercial, na Teodoro Vitorelli, em certa ocasião, na qual um comerciante estava vendendo cigarros e bebida alcoólica para adolescentes, e esse indivíduo foi conduzido. Parra, você tem pergunta? O coronel te escuta. Coronel, boa tarde. Obrigado por conversar com a gente aqui no nosso Balanço Geral. A Polícia Militar já tem monitorado os locais que vendem esse tipo de cigarro eletrônico, porque no senso comum as pessoas falam, muita gente está vendendo. O setor de inteligência da Polícia Militar já está fazendo essa triagem para saber quais são os locais que vendem esses cigarros eletrônicos, apesar da proibição, coronel? Veja só, Parra, na realidade a Polícia Militar ela tem uma incumbência constitucional muito clara, tá? Em relação à prevenção de crimes. Nesse caso específico, a missão de fiscalizar do ponto de vista administrativo se estão ou não usando ou comercializando, né, o tabaco não é da Polícia Militar. E é por isso que eu falo que foi razoável o Ministério Público quando solicitou à Polícia Militar que dentro de suas atribuições dê sustentação, segurança para que os demais órgãos possam tomar as providências. Assim sendo, é claro que se vai haver uma AIFO é necessário que seja feito um prévio levantamento. Então, independentemente de nossas competências, mas para viabilizar a efetividade das ações, a P2 e os demais órgãos que estarão participando estarão trazendo à reunião informações a respeito de lugares nos quais, sendo feita a fiscalização, a efetividade será maior. Então, essa é uma preocupação, a eficiência. O senhor acredita que essa fiscalização pode também inibir esse mercado com o tempo, vai criando uma consciência nesses comerciantes, na população, ou o senhor acredita que esse não é o caminho? Eu acho que só o fato de nós estarmos falando disso, suscitando esse tema, ele já tem consigo uma carga de aspecto de conscientização,
né? Por outro lado, se você começa a fiscalizar e as sanções administrativas começam a incidir efetivamente, a tendência é que as pessoas comecem a aderir ao preceito normativo. É nisso que nós acreditamos. E vamos atender, portanto, na integralidade a recomendação repassada pelo Ministério Público. Muito obrigado ao Tenente Coronel Nelson Villa, ele que é o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, né, Parra, aqui de Londrina. E essas fiscalizações devem começar, então, a partir do fim de semana, que são as AIFOS, que nós já estamos acostumados, então, com a Polícia Militar, Guarda Municipal e outros órgãos do município. Mas, desta vez, ampliando aí para o cigarro eletrônico. Quem está em casa, então, costuma usar esse tipo de equipamento, podemos dizer assim, né, o cigarro eletrônico, ou quem vende deve ficar em alerta. As autoridades estão de olho nesse cenário, viu, Parra? Valeu, Wesley. Obrigado também ao Coronel Villa, que está conversando com a gente ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Você de casa participa comigo com a sua mensagem. Ô, Parra, o problema destes cigarros é que são proibidos, mas aí o povo usa. Daí tem câncer e nós temos que pagar o tratamento. Exatamente sobre isso que eu ia falar. O Hernandes falou a mesma coisa que a Lilian. Obrigado, viu, Lilian? Super inteligente o seu comentário. Falando exatamente sobre isso. Por que o Estado tem que se preocupar com o uso do cigarro eletrônico? Fuma quem quer? Claro que fuma quem quer. A saúde é de cada um. Mas a partir do momento em que a sua saúde se torna um problema, ela é um problema do Estado. Porque onde é que você vai procurar tratamento? É no SUS. Ou é no plano de saúde, vai ocupar leito de hospital, pode ter um câncer de pulmão, pode ter um câncer de laringe, pode ter uma série de doenças. Todos os tipos de câncer são agravados pelo uso do tabaco. Seja ele de cigarro eletrônico, cigarro comum, narguilé, o que você quiser chamar. Então sim um problema do Estado. E é por isso que o governo federal proibiu, a Anvisa proibiu a venda do cigarro eletrônico. O grande objetivo é, com base naquilo que o Coronel Villa falou, conscientizar a molecada do tanto que a gente está falando, que a gente está batendo nessa tecla, que o seu filho, que o seu sobrinho ou que você mesmo que está me acompanhando agora pense muito bem antes de colocar essa porcaria na boca. 12h26, participa aí comigo, 991210893 no nosso WhatsApp